Olá pessoal, em nossa segunda videoaula nós estaremos exercitando a declaração e utilização de variáveis em C++, juntamente com constantes e funções matemáticas para a geração de expressões. Essas expressões elas vão ser voltadas para resolver alguns problemas específicos, que no caso de hoje serão dois programas, um para o cálculo de índice de massa corporal e o outro para a análise de um chute dado em uma bola de futebol. Para iniciar a nossa aula, eu vou direto para o Kate, já estou com ele aberto aqui com meus códigos digitados. Uma explicação geral do problema de índice de massa corporal, basicamente, para fazer o cálculo de índice de massa corporal, a gente divide o peso pelo quadrado da altura de uma pessoa. Sendo assim, o nosso programa ele vai precisar requisitar para o usuário qual é o seu peso e sua altura e vai realizar as operações que eu vou explicar adiante e vai apresentar essa informação para eles a seguir. Então, o que a gente precisa para resolver esse problema? Inicialmente, nós declaramos as bibliotecas do C++ que a gente vai utilizar. No nosso caso, a gente está usando a IOStream, que nós já utilizamos na primeira videoaula, e essa biblioteca que é nova para vocês, o CMF. O IOStream, como vocês já devem saber, é uma biblioteca que utiliza funções de entrada e saída de dados já oferecidas pelo C++. O CMF ele é uma biblioteca que contém funções matemáticas, que pode ser usado para calcular raiz quadrada, seno, potência. No nosso caso especificamente, nós estaremos utilizando só a função de potência para esse primeiro software e no nosso segundo a gente vai estar utilizando também para cálculo de seno. Certo? Dado que eu já estou com as minhas bibliotecas declaradas, eu venho para o meu escopo do main. Como eu disse na primeira videoaula, todo o código mesmo de programação voltado para resolver o nosso problema fica dentro desse escopo principal do C++. Então, aqui eu vou declarar as variáveis necessárias para esse programa. Como eu vou requisitar para o usuário o peso e a altura dele, e esse valor pode ser números que tenha casas decimais, eu preciso então de declarar essas variáveis do tipo float, que são espaços de memória capazes de armazenar valores com casa decimal, números reais. Como vai ser feita uma operação com peso e altura para gerar o IMC, sendo que o peso e a altura são números reais, o IMC provavelmente também irá resultar um número com casa decimal. Logo, eu preciso de declarar esse espaço de memória para ele do tipo float também. Correto. Então, eu começo o meu software fazendo a requisição de dados para o meu usuário. Então, eu uso o cout para imprimir na tela para o usuário pedindo o peso dele em quilos, como eu fiz aqui. Reparem que eu utilizei 2/n antes de escrever peso. Isso tudo está dentro de uma string, porque tem aspas duplas. Isso daqui vai quebrar a linha duas vezes. Na hora que eu for apresentar a execução do programa, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu já uso o cin para pedir, de fato, para ler esse valor peso que o usuário vai estar digitando no teclado e vai ser armazenado nessa variável que eu já declarei aqui anteriormente. Logo, eu requisito para ele, com a nova informação na tela, a altura dele, com essa string aqui também. Isso vai ser apresentado na tela para ele, a altura dele em metros. Em seguida, nós temos o comando cin para fazer a leitura da variável altura, que o usuário também vai estar digitando para a gente. Considerando que nesse ponto do nosso programa o usuário já terá digitado seu peso e sua altura, logo as variáveis peso e altura já terão valores que proporcionarão a gente realizar uma operação. Então, nesse ponto aqui vai ser calculado o IMC dessa pessoa. Como que isso é feito? Como eu disse anteriormente, o IMC é calculado a partir do peso dividido pelo quadrado da altura de uma pessoa, certo? Vocês podem estar estranhando essa palavra aqui, POW. O que significa isso? Isso daqui é uma função de potência oferecida pela biblioteca CMF, como eu tinha comentado inicialmente. É POW porque é uma abreviação de power do inglês, que é potência. Então, como que essa função funciona? Ela recebe dois parâmetros que ficam dentro
dos parênteses, como vocês podem ver aqui. O primeiro parâmetro é a base da nossa potência, que no caso é a altura. E o segundo parâmetro é o expoente. Como eu quero o quadrado da altura, eu estou fazendo a altura, vírgula 2. Isso daqui poderia ser perfeitamente substituído por isso aqui, ó. Altura vezes altura. Mas imaginem que eu tivesse requisitando a potência de altura elevado a 100. Não faria sentido eu repetir 100 vezes a variável altura para ter esse valor. Então, por isso, é importante a gente utilizar essa função que o C++ oferece já para a gente para calcular a potência a partir dessa função. Certo? Depois que é feita a operação, primeiramente, de potência aqui, nesse ponto que eu estou marcando, e a divisão em sequência do peso por o valor resultante dessa função, é feita a atribuição na variável IMC, já com o valor do IMC calculado a partir de toda essa operação. Dado que eu já tenho o peso que o usuário digitou, a altura que ele também digitou e o IMC que foi calculado automaticamente pelo nosso software, vai ser apresentado para ele simplesmente a informação na tela disso tudo que foi executado. Logo, a gente vai usar o cout para apresentar a informação na tela, utilizar uma string que vai ser impresso na tela para ele, peso, dois pontos, espaço, concateno com o valor da variável peso, concateno novamente com uma string quilogramas. Repito mais ou menos essa mesma lógica utilizando o cout para altura, uma string concatenando com a variável e concatenando com uma nova string, e o mesmo para o IMC. Eu vou fazer a compilação desse software agora, aqui nessa área de baixo. Esse nosso software está salvo como imc.cpp, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou chamar o compilador, o GNU C++, g++ imc.cpp. Reparem que compilou sem nenhum problema. Agora eu vou fazer a execução. Para executar, .a.out. Certo. Aqui o software já está sendo executado. Ó. Reparem que ele está me pedindo o peso. E ele quebrou duas linhas a partir do último comando que eu tinha digitado no terminal. Reparem que isso é exatamente o que acontece nessa linha do código. Ó. Ele quebra duas linhas com 2/n e escreve a palavra peso e o cursor começa a piscar aqui, porque ele está me pedindo exatamente esse ponto aqui, o CIN. Então eu vou entrar com o meu peso, 65 kg. Logo, ele já me pede para digitar a minha altura em metros, que seria equivalente a esse ponto do software. Minha altura em metros é equivalente a 1,7 metros. Enter. Reparem que ele quebrou uma linha depois que eu apertei o Enter, vindo para apresentar minhas informações de peso, altura e IMC. Essa quebra de linha é referente a esse /n presente nessa nossa linha aqui. Apertei o F11, reparem que apresentou a numeração de linhas para a gente. Na nossa linha 21, eu tenho esse /n e ele é equivalente a essa quebra de linha. Então, reparem que a execução foi feita da maneira certa. Ele me apresentou o meu valor de IMC já calculado, da maneira como eu queria inicialmente. Correto, pessoal. Passado a solução desse nosso primeiro programa, eu vou partir para o nosso segundo e mais importante, que é com relação ao cálculo de algumas informações referentes a um chute. O nosso problema ele é o seguinte: a gente vai ter um software que vai requisitar a velocidade inicial de um chute dado em uma bola, assim como o ângulo que esse chute fez com relação ao solo. Dadas essas duas informações, o meu programa vai calcular automaticamente qual vai ser o alcance que esse meu chute vai obter, qual o tempo gasto dele para atingir esse alcance e qual a altura máxima que a bola vai atingir, dado aquelas informações iniciais que eu digitei. Certo? Para isso, nós estaremos utilizando algumas fórmulas que estão aqui. Ó. A fórmula do alcance ela vai ser a velocidade ao quadrado
vezes o seno de 2 vezes o ângulo que esse chute teve com relação ao solo. O ângulo aqui está representado pelo θ. Isso tudo vai ser dividido pela constante gravitacional, ou aceleração de gravidade. O tempo ele vai ser calculado por 2 vezes a velocidade inicial do chute vezes o seno do ângulo desse chute dividido pela constante gravitacional. A altura, o quadrado da velocidade vezes a potência de 2 do seno do ângulo inicial. Isso tudo dividido por 2 vezes a constante gravitacional. Só que aqui a gente tem uma questão. O nosso software ele vai requisitar a velocidade em km/h e o ângulo em graus. Só que essas fórmulas aqui, elas precisam receber a velocidade na medida de metros por segundo e o ângulo na medida em radianos. Então nós vamos precisar fazer conversões no nosso software também. Então aqui a gente pode ver que 1 grau ele equivale a essa numeração em radianos. E 3,6 km/h equivale a 1 metro por segundo. Então, vamos direto para o nosso software.